Pessoal, eu tenho recebido muitas dúvidas, algumas de alunos aqui do nosso grupo, né? E de pessoas de fora, de outros grupos que eu também tenho, com relação à mudança de atitude para resolver problemas, né? Como eu sempre falo para as pessoas, a melhor forma de se resolver uma situação é transmutar ela. A gente pode utilizar, por exemplo, uma sequência numérica de Grabovoi, que é aquela do 10 elevado à potência menos 17, que tem por objetivo zerar o nosso aspecto físico, emocional, mental, psicológico, todo ele, né? Ele dá uma guinada, ele joga a gente para o ponto zero onde nós deveríamos estar, certo? E no ponto zero é possível acrescentar energias positivas e também fazer um procedimento de proteção, né? Para que esse estado de abundância, esse estado zero, ele se propague. Mas é difícil mudar a mentalidade. A grande maioria das pessoas que eu vejo, sem perceber, acredita que basta, por exemplo, utilizar um código sagrado de Agesta e está tudo resolvido. Algumas pessoas que até entendem sobre processos de limpeza, né, que é uma ferramenta muito importante, algumas pessoas ainda que entendam sobre estes processos, acreditam que, por exemplo, no caso dos códigos sagrados, basta recitar 2, 3 códigos relacionados com limpeza uma única vez e acabou, está tudo resolvido. Mas isso é pensamento mágico. E pensamento mágico não leva a lugar nenhum. Porque mágica não existe, né? O que existe é ciência. É a espiritualidade, quando ela é utilizada pelos místicos, e essa mesma espiritualidade, quando ela é utilizada pelos físicos quânticos. Então é ciência. Em última análise, é ciência. E aí o que eu posso recomendar, quando a pessoa passa por vários problemas, são dívidas que tem para pagar, precisa de um emprego, às vezes até já tem um emprego em iminência, mas está emperrado, não sai, ou então tem um processo na justiça que não resolve, precisa de um relacionamento, ou porque terminou um, ou porque não tem, mas precisa de um relacionamento, enfim, há uma série de necessidades humanas que, se a pessoa não se ater a detalhes, ela acaba trazendo mais destas necessidades para si mesma, ok? Eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam. Uma pessoa que esteja precisando de emprego, já tem mais de sei lá quanto tempo que não consegue emprego, e essa pessoa precisa porque precisa de um emprego rápido. A palavra-chave aí é precisa. É essa necessidade, essa angústia, essa necessidade de precisar ali com urgência, certo? Eu vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que não tem um relacionamento, pode ter um relacionamento que não é feliz, ou pode não ter, ou acabou de sair de um. Essa pessoa, ela sente a necessidade de ter um novo relacionamento, ela precisa de um novo relacionamento. Novamente, a palavra-chave precisa, necessita, né? Um outro exemplo, uma pessoa que está na iminência de ter que pagar algumas dívidas e não tem dinheiro e não consegue visualizar uma entrada de dinheiro. Então essa pessoa precisa de qualquer jeito que apareça uma forma para que ela possa quitar suas dívidas, né? Pela terceira vez, novamente a palavra-chave, precisa. Então, veja bem, quando você tem pensamentos positivos, certo? Pensamentos positivos são ideias positivas, ideias que farão você crescer e que vão ajudar a resolver o seu problema, seja ele qual for. Quando você tem isso, você precisa atrelar a estes pensamentos a emoção
positiva, equivalente e de mesma sintonia com esses mesmos pensamentos. Não é fácil fazer isso, não é fácil. Eu posso dizer de carteirinha que eu já me vi nessa situação várias vezes, até o momento em que eu aprendi que eu não preciso. O resultado é esse, eu não preciso. Muito pelo contrário, eu agradeço. No caso de um relacionamento, eu não preciso de um relacionamento, eu não preciso de uma pessoa que me preencha, eu não preciso de um amor. Eu agradeço pelo amor que eu tenho, pelo relacionamento que eu tenho. Eu agradeço pela felicidade que eu tenho advinda do meu relacionamento. No caso de uma dívida, eu não preciso quitar essa dívida, eu não preciso pagar essa dívida, eu não preciso de dinheiro para pagar essa dívida. Eu agradeço por ter dinheiro suficiente para quitar qualquer dívida, para pagar qualquer dívida e ainda sobrar. Um outro exemplo que é o do emprego. Eu não preciso que os currículos que eu entreguei, alguém me chame para ir trabalhar. Eu não preciso deste emprego. Não preciso começar a trabalhar logo. Eu agradeço pelo emprego que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho e mais profundamente ainda, eu agradeço pelo dinheiro que eu recebo advindo daquilo que eu faço. Veja que a mudança de hábito, ela não é tão difícil de ser feita. Falando assim, ela é extremamente fácil, mas na prática não é isso que acontece. A pessoa está num processo que é decaído, né? É um processo de queda livre. Se desespera. E uma pessoa desesperada não pensa direito, não age direito e só sente o lado negativo de tudo. Ok. Qual a recomendação então, Léo? O que é preciso fazer? Como profissional, como psicoterapeuta holístico, atendendo pessoas e atendendo animais, e eu vejo que no caso dos animais é extremamente simples, porque eles não têm essa precisão, eles apenas sentem o que essa precisão traz para eles. Se eles estão com uma dor, eles vão sentir a dor, eles não têm aquela ideia de que precisa parar a dor, não. O pensamento, no caso dos animais, é bem diferente e é muito mais simples, mas nós aqui estamos lidando com pessoas. E como é que se resolve isso com pessoas, Léo? Eu, como psicoterapeuta holístico, recomendo que se faça um agendamento, liga pra gente, marca um agendamento, marca um horário, uma data, DDD 61 98288 7377 é o WhatsApp, entra em contato e marca um agendamento, porque marcando um agendamento, toda a energia que eu tenho em termos de solucionar algum problema vai ser voltada especificamente para você e para o seu problema. A consulta, ela leva de 1 hora a 1 hora e meia. Esse é o tempo em que eu fico mudo, ouvindo o que você tem para me dizer. Ouvindo, tá? Se a pessoa preferir mandar por texto, eu já adianto logo. Eu vou receber algumas impressões sobre o problema, mas essas impressões não serão tão positivas, tão frutíferas ao ponto de eu conseguir resolver com mais facilidade. Ao invés disto, se a pessoa falar, começar a gravar e mandar mensagens de áudio para mim, uma atrás da outra, e se abrir mesmo, vai chegar um momento, pela minha experiência, chega um momento que a pessoa já não tem mais o que dizer. E aí ela, acreditando que ainda precisa falar mais, ela começa a falar outras coisas que ela não percebe, mas a pessoa começa a falar outras coisas que são muito importantes para o atendimento e vão engrandecer o número de acessórios que eu tenho para poder trabalhar. Então, o período é de 1 hora a 1 hora e meia, ouvindo a pessoa. E aí depois são feitos procedimentos quânticos personalizados em cima daquilo que a pessoa precisa, em cima daquilo que a pessoa sente. Esta é a maneira ideal. Porém, eu entendo perfeitamente que muitas pessoas, o problema é o dinheiro, certo? E a pessoa não consegue mudar de paradigma por si só.
O ideal, como eu acabei de falar, é marcar um agendamento. E quando o ideal não é possível? Aí resta esse áudio que eu estou mandando para você. A dica de ouro para que você mesmo consiga resolver ou comece a resolver o problema, seja ele qual for. A dica é a seguinte: chegou qualquer pensamento negativo, qualquer aflição, qualquer medo, qualquer necessidade, você tem que agir de duas frentes possíveis. Uma é usar o Ho'oponopono para esse sentimento, para essa emoção, para essa necessidade. Esquece dinheiro, esquece relacionamento, esquece emprego, esquece o problema. Concentra na emoção que esse problema está trazendo. Concentra no sentimento que esse problema faz você ter. E aí faz o Ho'oponopono para este sentimento, para esta emoção. Essa é uma frente apenas. A segunda frente, na mesma hora, absolutamente na mesma hora em que surgir qualquer problema que gere sentimentos ou emoções negativas, fale. Não é escrever nem pensar, é fale. Cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. Isso não é crendice, isso não é misticismo, e não é esoterismo, não é magia, isso é ciência. Você está fazendo com que o seu subconsciente pare de manter o foco no problema. Então fale mesmo. Cancelado, cancelado, cancelado. E imediatamente transmute aquela energia negativa numa energia positiva. Mas como, pelo amor de Deus, fazer isso? Voltando aos exemplos. O exemplo de um emprego. Surgiu na mente a qualquer hora a preocupação porque você precisa ter um emprego. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu agradeço ao universo pelo dinheiro que eu tenho advindo do meu trabalho. Ponto final. Eu esqueço que o problema é o emprego, eu esqueço que eu preciso do emprego e eu mudo o meu pensamento e mudo as minhas emoções. A emoção vai mudar pelo Ho'oponopono, mas o pensamento, que é o primeiro, você tem que cancelar e transmutar. É o emprego? Veio na cabeça aquela necessidade, meu Deus do céu, eu preciso logo de um emprego. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu agradeço ao universo pela quantidade de dinheiro que entra na minha vida relacionada com o meu trabalho. Ok? Outro exemplo é um relacionamento. Apareceu na mente, meu Deus do céu, eu preciso de alguém para viver comigo, eu não aguento mais, eu acabei de ver foto de fulano com ciclano. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu agradeço ao universo pelo maravilhoso relacionamento que eu tenho, que me preenche, que me completa. Outro exemplo de uma dívida, né, que eu falei. Veio aquele sentimento, caramba, amanhã vence, eu não tenho dinheiro, eu preciso do dinheiro. Cancelado, cancelado, cancelado. Eu agradeço ao universo pela quantidade de dinheiro que eu tenho, que me permite pagar toda e qualquer dívida. Cancelado, cancelado, cancelado. 3 palavras. Uma palavra, né, que você fala 3 vezes, que muda o foco do seu subconsciente e do seu consciente, porque imediatamente você vem com a gratidão, né? Faz isso. O ideal, repetindo, é marcar um agendamento para fazer um processo completo, que envolve limpeza, envolve proteção e envolve a ação. É aquela famosa tríade da energia vital, certo? A tríade da energia vital. Os 3 passos. Limpeza, proteção e ação. O ideal é que se faça um agendamento. O que se pode ser feito quando não é feito o ideal é que se use essa dica do Ho'oponopono com o agradecimento, ok? Eu espero que esse áudio ajude a você e que você distribua e possa ajudar outras pessoas também, porque ao nosso redor existem muitas pessoas que precisam, né? E elas não entendem que na realidade elas não precisam, elas só precisam agradecer. Agradecer por tudo que tem, agradecer por tudo que o universo deixa com elas,
ok? Beijão, namastê, fiquem com Deus.